Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Hangout pelo canal Verdade Limitada. Pessoal, hoje a gente vai estar dando continuidade aí à corrida espacial, sendo que a gente vai fazer de uma forma diferente, né, que a gente já vinha fazendo antes. A cada semana a gente vai estar trazendo uma década, né? A gente vai estar abordando cada década como é que foi, ocorreu a corrida espacial, o avanço espacial. E hoje a gente está trazendo aqui nossos convidados, o Homem do Espaço, Júnior, Grande Júnior, e o Astronews, né? Então, queria passar aqui a palavra para o Júnior, para ele dar um alô aí para a galera. A palavra é sua, Júnior. Show, galera, boa noite, pessoal que estava comigo agora há pouco aí na live, boa noite, Richard, boa noite, Rodrigo, todo mundo junto aí. Vamos falar um pouquinho aqui dos anos 70, já serve aí para o pessoal já ter uma ideia de como foi os anos 70, né? Vamos comentar, podem perguntar aí, né? Vamos discutir, qualquer pergunta que tiver, passa aí para a gente vai passar um painel aí para vocês. Nós três vamos passar um painel aí para vocês sobre como foi os anos 70 na pesquisa espacial. Então, estamos aí, vamos embora. Valeu, Júnior. Passar a palavra agora para o Richard, de Astronews. Richard, fica à vontade aí, cara. Olá, pessoal, boa noite. Sou o Richard, da Astronews, já deve conhecer aqui. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Júnior. Então, como eles disseram, hoje a gente vai falar um pouco mais, né, sobre a década de 70, o que se deu depois deles pisarem na Lua aí a primeira vez, na corrida espacial, como que vai continuar essa concepção aí sobre os estudos e o que se deu, que acabou decaindo tudo e a gente tem que as missões Apollo, tudo acabou. E então vamos ver o porquê disso ter acontecido aí com o grande mestre Júnior explicando pra gente, né? Beleza. Então, pessoal, antes da gente começar, vou dar uma boa noite aí para o astrônomo amador, para Jaqueline, a Jaquita, Ned Oliveira, John Schmidt, deixa eu ver se tem mais alguém aqui, o Silvio Soares. Pessoal, sejam bem-vindos aí todos aí ao nosso Hangout, e eu vou passar agora a palavra para o Júnior, tá fazendo a explanação do tema. É contigo, Júnior, sua palavra. Perfeito, joia. Galera, vamos compartilhar aí, como eu botei, vamos compartilhar para mais pessoas cada vez mais. Já tem 8 já, tá show. Vamos compartilhar aí. Boa noite para todo mundo. Então, de novo, né? Gente, olha só. Separei umas fotos também aí para o Rodrigo colocar, enquanto a gente vai falando, né? Então, os anos 70. Na última vez que a gente teve junto aí, a gente falou dos anos 60, passamos um painel geral bem completo, assim, para quem quiser saber como foram os anos 70 na pesquisa espacial, e vamos falar dos anos 70 hoje, né? Fizemos dos anos 60, vamos falar dos anos 70. Bom, como é que é a história? Nos anos 70, os americanos tinham acabado de vencer a corrida à Lua, a corrida espacial, com as missões Apollo. Então, várias missões Apollo foram realizadas, de 1971 em diante. Nós tivemos o primeiro, digamos assim, um dos primeiros fatos marcantes da década de 70 foi da missão Apollo 13, que ela sofreu uma pane num ventilador no interior de um tanque de oxigênio no módulo de serviço da nave Apollo, e os astronautas tiveram que usar um módulo lunar como uma espécie de, entre aspas, bote salva-vidas para poder retornar à Terra. Então, isso na época foi, como vocês podem imaginar, hoje em dia qualquer coisinha já causa aquela zoeira toda na internet, mas naquela época tudo pela TV e jornal, e o povo em geral com aquela visão ainda mais crua, né, de ciência e etc., foi tudo quanto é tipo de comentário que os astronautas, que isso, que aquilo, que ia acontecer e não acontecer. E os caras conseguiram retornar para a Terra com sucesso na Apollo 13. Os americanos já tinham realizado a Apollo 11 e a Apollo 12 no fim dos anos 60, 1969. Pronto, acabou a década de 60. Década de 70, então a primeira coisa que a gente tem, assim, de mais chocante, assim, de mais impactante, o voo do Apollo 13, que acabou sendo classificado como o
o fracasso mais bem sucedido da NASA. Entende? Por quê? Ela não conseguiu terminar a sua missão, ela teve uma falha catastrófica na parte essencial da espaçonave e conseguiram, ainda assim, os astronautas conseguiram retornar à Terra e pousar com total segurança no mar. Então, primeira coisa, vamos abriu com o Apollo. Bom, aí o que acontece? A gente tem, deixa eu ver aqui, o Richard, nas nossas fotos aí para você já começar a colocar, tem uma foto aí que é Luna 16, Luna 16, é uma foto preto e branco, Luna 16, que aí a gente, Luna 16, isso, olha só, galera, essa foto aí é um closezinho, só um close no módulo de retorno da Luna 16, foi lançado em 1970, tá? Setembro de 1970, e com a Luna 16, os soviéticos conseguiram fazer pela primeira vez, de modo automático, o retorno de amostras de solo da Lua. Na época, os russos eles já tinham um programa de tentar pousar um homem na Lua, perfeito? O programa N1, N de navio, N1L3. Eles estavam já testando o foguete N1. A Luna, esse tipo de Luna aí, era, na verdade, parte do projeto espacial tripulado lunar da União Soviética. Por uma série de motivos, testar a tecnologia, reconhecer os lugares de aterrissagem possíveis, e essa Luna aí, ela foi adaptada especialmente para, em eles perdendo a corrida para os americanos, a corrida para a Lua, eles tinham que dar uma desculpa de que estavam querendo fazer uma outra via de exploração lunar. Então, adaptaram a nave Luna, que tinha outras funções, como, por exemplo, descer um carro lunar, e na live que eu fiz sobre o Lunokhod eu falei, o pessoal deve lembrar, eles adaptaram essa sonda espacial chamada E8, modelo genérico E8, adaptaram para colocar esse estágio de subida aí, certo? Então a gente tem, eu estou mostrando aqui só o estágio de subida da Luna 16. Tem uma bolinha lá em cima, uma esfera lá em cima, e essa esfera é a cápsula que retornou para a Terra. Exatamente aí, isso aí, ó. E esse cilindrão que está logo do lado é o cilindro, isso, esse aí, é a broca, é o conjunto da broca que, uma vez a nave pousada na Lua, essa broca descia, batia no chão, vinha uma perfuratriz, ela perfurava o solo lunar a uma pequena profundidade, no modelo da Luna 16. Perfurava o solo lunar, puxava a Terra, essa terra que ela puxou com a broca era enrolada automaticamente num tubo de plástico, um plástico resistente a calor, a radiação, etc., enrolada num plástico, e esse pacote enrolado era colocado dentro da cabine redonda, e esse estágio de ascensão aí decolava de volta para a Terra, certo? Então, na época, quando os russos conseguiram trazer com a Luna 16, essa cápsulazinha redonda, com umas 300 gramas de amostra, 300 gramas, tamanho de um pacote de biscoito Nestlé recheado aí, né? Um pouco mais que um pacote de biscoito de areia lunar. Eles voltaram com trouxeram essa Luna 16 de volta, dizendo, olha, a União Soviética tinha como objetivo a exploração não tripulada da Lua. E quem era bobo acreditava. Mas já naquela época, quem seguia o programa espacial soviético, eu era nenenzinho, nem tinha nascido, quem seguia o programa espacial soviético já sabia que era mentira. Eles estavam tentando aterrissar uma nave tripulada lá. E essa missão da Luna 16 foi, digamos assim, uma desculpa, perfeito? E olha só, quando a Apollo 11, com Neil Armstrong, estava pousando na Lua pela primeira vez, em 69, os russos tinham lançado a Luna 15, que era igualzinha à Luna 16. Só que a Luna 15 teve um problema de navegação e se espatifou na Lua. Eles nem disseram, eles reconheceram que tinham lançado a nave, mas ficaram quietos, não explicaram mais nada, né? Tentaram desconversar, coisa e tal. Então a Luna 16, um grande fato do início da década de 70,
trouxe as primeiras amostras da Lua colhidas por uma nave robô, perfeito? Nessa época, os americanos já tinham ido à Lua 2 vezes com Apolo 11 e 12, trazendo quilos e quilos e quilos de amostra. Show de bola? Então, tá? Luna, vamos ver o Rodrigo, qual a próxima aí? Isso, deixa eu ver, STP, não sei... tem aí China, mostra o satélite da China, esse satélite aí, ó. Isso, a foto pequenininha, mas dá para ver, ó. Aí, o satélite chinês, lançado em 1970, tá? O primeiro satélite da República Popular da China, o primeiro satélite que conseguiu ser lançado com sucesso, certo? Esse satélite aí tinha um transmissor de rádio, tá? Apenas, e ele foi construído primeiro para demonstrar que a China podia colocar satélite no espaço, né? E para que começasse a desenvolver os foguetes LM-CZ, Longa Marcha, Changzheng, Long March, tá? Então, o primeiro foguete, vocês podem pesquisar na internet, Long March 1, CZ-1, tá? É o foguete lançador de satélites bem simples, bem primitivo da China. Show? Então, satélite, no início dos anos 70, a China estreou na corrida espacial com esse satélite aí, certo? Tem uma pergunta aqui, que eu estou observando no chat também, aqui, Roberto, o homem do espaço, a missão da Apollo Soyuz marcou o fim da corrida espacial? Da corrida? Não. Olha só, corrida espacial, a corrida da Lua, pronto, quem ganhou o americano, acabou. E depois ficou nessa vibe aí de corrida, um competindo com o outro, Rússia, Estados Unidos, depois entrou a China também lançando satélite, então acabou sendo um termo mais geral, né? Então, para a imprensa, para a noção popular, a corrida espacial, digamos assim, existe até hoje, né? Só que tem muito mais players hoje, né, na cena, né? E qual foi a maior conquista aeroespacial, né? Na década de 70. Cara, na década de 70, para mim, a maior conquista, eu acho que foi, se eu fosse separar uma, seria a estação Salyut 6 dos russos, tá? A estação Salyut 6, pelos efeitos que ela foi produzir nos anos subsequentes. Aí é claro que, assim, tudo que a gente vê aqui nesse hangout de hoje é super importante. Tudo que a gente vai ver aqui teve a sua importância, né? Eu, por minha conta, destacaria essa, tá? Só por gosto pessoal e por uma outra análise. Vão lá, Rodrigo, vão lá, para eu ver qual outro lance legal. Quero saber se o povo aí está gostando, né? E, Richard, tiver alguma pergunta, algum lance qualquer aí, pode falar também que quiser adicionar alguma coisa, tá show. Bom, deixa eu ver. Fala. Tem uma pergunta aqui do Big Bang Space Group, do Marcelo, né? Ele quer saber para você qual foi a maior conquista aeronáutica da década de 70. Opa, Júnior? Só áudio está desligado. Opa, desligou, desculpa. Olha só, tem uma foto aí, N1, e aí o Marcelo que perguntou a conquista astronáutica é a da Salyut 6, tá? Como eu falei, aqui está Roberto perguntando, que eu vi aqui. Olha só, galera, lembra que eu falei que os russos tinham o projeto de pousar um homem na Lua, né? E eles não foram bem sucedidos, lançaram 4 desses foguetes aí, ó, 4 foguetes desse modelo, o chamado N1, N-1. O som tá legalzinho? O som tá bom? Tá beleza. Show. Então, N1, olha só, galera, os russos, assim que os americanos, o presidente John Kennedy, ele aprovou o projeto Apollo e fez aquele discurso em 1961, já colocando os americanos na corrida para a Lua, os russos já ficaram de orelha em pé, só que demoraram a colocar a sua máquina de construção aeroespacial especificamente apontada para o programa lunar. Então, os americanos começaram em 1961 a desenvolver o Apollo, a desenvolver mais especificamente o Apollo. Os russos levaram até 1964 para aprovar
o primeiro plano do foguete, aprovar finalmente o primeiro plano do foguete N1. O N1, esse foguete que está aí na imagem, ele já estava nas pranchetas de desenho como uma requisição do governo soviético para os desenhistas já há muito tempo. Só que o liberal, o go-ahead para isso, para o projeto do N1, foi dado em 64. Então, eles já perderam anos. Em 1966, é que eles começaram a ter os primeiros partes de foguete já prontas do N1 para começar a montar. Primeira maquete em tamanho real, essa torre de lançamento eles começaram a construir, ficou pronta em 1967 para 68, essa torre aí com um compartimento de serviço, com os andares, né, com as escadas e tudo, essa torre é uma torre móvel, uma torre pivotante, né. O que isso reflete nos anos 70? Porque em 69 o primeiro modelo desse N1 explodiu no lançamento. E 3 outros foguetes, daí nos anos 70, em 71, em 72, eles explodiram também. Então, o programa do N1L3, os anos 70 foram decisivos, obviamente, para ele. Por quê? Depois da quarta falha, no quarto foguete que explodiu, sem terminar nem o fim do voo do primeiro estágio, os caras, vamos cancelar. Cancelaram o programa do foguete N1, depois da quarta falha, em 1972. A bem da verdade, o cancelamento mesmo, no papel mesmo, pumba, aquela última ordem foi em 1974 até 76. Mas já em 72, digamos assim, o gato já tinha subido no telhado, entendeu? Então, N1, tchau, um abraço, no iniciozinho dos anos 70. Show? Vamos lá para outra foto, Rodrigo? Então, estamos aí no iniciozinho dos anos 70. Deixa eu ver. Tem uma aí, Salyut 1, que é um desenho colorido. Aí, ó, Salyut 1. Salyut 1. Essa aí do lado. É isso aí, ó, Salyut 1. Galera, olha só. Abril de 1971. Aí é uma longa história da Salyut, coisa e tal, mas assim, eu vou resumir muito, muito resumido. Quando viram que os americanos iriam ganhar a corrida à Lua, os russos já de antemão já começaram, a gente tem que ter um programa alternativo para logo depois que os americanos pousarem na Lua, a gente ter alguma coisa para mostrar para o mundo, alguma coisa efetiva. Como já havia um programa de estações espaciais militares já correndo por fora na União Soviética, já sendo construídas algumas partes de espaçonave, modelo de voo, modelo de teste de engenharia, etc., a primeira solução que tiveram, vamos pegar a estação espacial militar que está sendo produzida por fulano de tal, vamos trazê-la para a gente, vamos reequipá-la com equipamento civil científico e vamos lançá-la rapidamente, o mais rápido possível, para logo depois que o americano passar essa fuzuê de nave Apollo, de pouso na Lua, a gente já lançar a primeira estação espacial tripulada, perfeito? Então, o que fizeram? Aprontaram essa Salyut entre 1969 e 1970. Em abril de 1971, eles lançaram essa nave verde aí que está aí na frente, ó, em primeiro plano, essa é a Salyut 1, perfeito? Então, esse aí é o satélite tripulado, a estação foi lançada sem tripulantes, é uma estação de 18.600 quilos, aproximadamente 19 toneladas, tá? 13,70 metros, mais ou menos, de comprimento, 4,15 metros de diâmetro, com uns 80 metros cúbicos de espaço interno, não é uma estação muito grande, tá? E com equipamentos para permitir que os caras trabalhassem aí, 3 homens de cada vez, trabalhassem aí por, digamos, 180 dias, 3 viagens diferentes, entendeu? Lançado. Então, em 1971, os russos lançam a Salyut 1. O que aconteceu? Lançaram a Salyut 1 e logo depois, poucos dias depois, subiu uma nave, como aquela que está ali no fundo da nave branquinha, ali a Soyuz 10. Perfeito? Foi lançada com 3 astronautas, a Soyuz 10. O que aconteceu? A Soyuz 10 chegou, ela está vindo para acoplar, né? Ela chegou a engatar na Salyut 1, só que aí eu vou resumir muito,
o sistema de engate ficou travado, ele não puxava uma nave para outra, para fazer o último engate, para fazer o engate chamado hard docking, o engate duro, o engate firme. Ela pegou só a pontinha, a sondinha de engate, que é aquele narizinho bem na pontinha ali. Ele chegou no adaptador da Salyut, começou a puxar e travou. Elas ficaram tipo assim com uns 10 centímetros, uns 10 centímetros de encaixar finalmente mesmo para valer o sistema. Então, ficaram presos ali. E os caras, vamos tentar acabar de puxar uma nave para outra, não conseguimos, aí ficaram, o controle de terra ficou tentando resolver, mandando sugestões, etc., com o detalhe, essa nave, ela passava no horizonte, ela perdia o contato com a terra. Haviam navios de comunicação soviéticos nos mares. Quando a nave chegava na zona de visão de rádio desses navios, aí tinha transmissão de novo. Acabou a transmissão do navio, os caras ficavam mudos. Quando ela voltava, passava pelo horizonte das estações terrestres, aí os caras podiam conversar de novo. E ficaram tentando, não conseguiram. Na hora de, então nós vamos conseguir, vamos voltar para a Terra. Isso aí com 1 dia e pouco de tentativa, vamos voltar para a Terra. O que aconteceu? Eles não conseguiram, na hora que eles foram tentar desengatar, só a parte da frente da sonda de engate, ela não queria sair. Acabou agarrada. Ela não conseguia desagarrar a sonda dali. Aí o papo vai, papo vem. Bom, uma longa história que eu vou resumir. Eles conseguiram acabar soltando a sonda de engate e voltou para a Terra a Soyuz 10. Aí os russos já chegaram e falaram, poxa, na verdade o objetivo do Soyuz 10 era só encontrar com a estação, dar uma acopladinha de leve e voltar. Mentira, era para eles ficarem 30 dias lá. E no Ocidente, todo mundo, isso não é possível, entendeu? Os caras não iam lançar a nave só para fazer isso. Todo mundo sabia que era mentira. E em junho, eles lançaram a Soyuz 11. Mesma coisa disso aí. A Soyuz 11 pegou, e aí a mesma coisa, os mesmos veículos, né? Só que a Soyuz 11 conseguiu acoplar com a Estação Espacial Salyut com sucesso. Os caras ficaram trabalhando lá, mandaram imagem de TV, todo dia tinha imagens deles no noticiário, os caras ficaram famosos, viraram heróis, por 30 dias com os telespectadores da TV viraram fãs dos caras. Fantástico. Só que no dia da aterrissagem, em junho, fim de junho, 30 de junho, os caras desengataram a Soyuz 11 da Salyut 1 e foram pousar. Logo depois que, aí também uma longa história, eu vou resumir, logo depois que foi dada a ordem de separar os módulos da Soyuz, porque a Soyuz ela é composta por 3 módulos, quem já viu lá no Homem do Espaço, tem lá eu mostrando a Soyuz, 3 módulos, quando ela separou os módulos, uma válvula usada para equalizar a pressão com a atmosfera, que só podia abrir quando ela estivesse pousando, ela abriu lá em cima. Os caras sufocaram, o ar escapou, os caras sufocaram e morreram no espaço ainda. E não conseguiram fechar essa válvula. É uma longa história. Aí vocês vão perguntar, Júnior, mas os caras não tinham a roupa espacial para proteger eles, para fornecer pressão e coisa? Não. Desde a época do Soyuz 1 até a Soyuz 11, os astronautas russos, soviéticos, eles decolavam e aterrissavam com uma roupa tipo uma roupa de ginástica, uma roupa de poliéster, uma roupa de algodão, certo? Só com o fone de ouvido na cabeça. Os caras não viajavam de escafandro pressurizado, sacaram, galera? Então, por isso que eles, quando eles pousaram, não tinha transmissão de rádio nenhuma, os caras começaram a achar estranho, a Soyuz decola e aterrissa sozinha, ela pousou direitinho, com os caras filmando e tudo. Quando eles foram lá, acharam estranho, não tem movimento nenhum, olharam pela janela, não tinha. Quando foram lá, abriram a escotilha, os caras estavam mortos. Tentaram reavivar os caras, massagem cardíaca, não sei o quê, mas não teve jeito. Então, primeira tragédia espacial, os caras eram heróis, né? Eram tipo uns celebridades na época e, infelizmente, morreram no Soyuz 11, certo? Então, primeira tragédia, né, digamos assim, fato russo, né, soviético da época foi o Soyuz 1. Vamos lá, Rodrigo, pronto? Vamos embora?
Próximo item, deixa eu ver, Salyut. Vamos lá, mais ou menos aí, ó. Pioneers, tem Pioneers aí, ó. Tem Pioneer 10 Art, Pioneer 10 Art aí, ó. Bota aí. Isso aí, gente, a gente já falou nos anos, falamos em algumas etapas aí, do rapina, coisa e tal, das sondas espaciais, né? Então, no início dos anos 70, os americanos lançaram essas naves aí, 2 naves idênticas, tá? Pioneer 10 e Pioneer 11, certo? Para explorar Júpiter e Saturno. 2 sondas espaciais levinhas, não passava de 300 quilos, tá? Vocês veem que essa sonda espacial não tem painel solar, porque ela vai muito longe, ela está muito longe, vai para distâncias nas quais, em princípio, painéis solares não servem para fornecer energia, e isso também é uma longa história, porque nós temos a Juno em Júpiter, que tem painéis solares, mas não vem ao caso, é outra época, outra tecnologia, outros requerimentos. Então, e a Pioneer feita para abandonar o sistema solar. Então, a gente está vendo aí, ó, vocês podem ver que a Pioneer 10 e Pioneer 11, o principal elemento dela é a antena parabólica, tá? É prateada e antena parabólica. A parte dela dourada ali que a gente está vendo é a estrutura dos equipamentos, a estrutura do satélite em si, com 2 braços, que na ponta tem uns tamborizinhos com palheta. São os RTG, são os reatores, são as fontes de energia, né? São as fontes radioisotópicas. Se vocês procurarem na net, vocês procuram RTG, SNAP, S-N-A-P. São reatores, tá? De decaimento radioativo que fornecem calor e energia. Vários satélites americanos da época tinham esses reatores SNAP como teste, etc. E, efetivamente, colocaram isso no Pioneer, certo? O outro braço ali, compridão fininho, é um braço do magnetômetro, tá? Quando você vê uma nave com uma antena muito grande, com um aparelhinho na ponta, pode crer que 99% das vezes é um magnetômetro, colocado ali para ficar longe de qualquer zona de influência magnética da nave espacial. Então, sonda espacial, 2 sondas, Pioneer 10 e Pioneer 11, no iniciozinho, 1973, tá? Lançadas pelos Estados Unidos da América. Isso aí, se procurarem aí Pioneer 10 e 11, vão achar muita coisa sobre ela, fatos super importantes anos 70. Vamos lá, Rodrigo? Vamos ver aí, qual a próxima que a gente tem aí? Deixa eu ver, Pioneer, não sei o que, Paraná, Skylab, Venera... passar um negócio legal aí para vocês, sério. FSW, cara, ali, ó, FSW, F de força, FSW. Isso. Aí, ó, FSW é o seguinte, galera, os chineses, logo no início dos anos 70, tentaram várias vezes colocar uma espaçonave que pudesse ser recuperada em órbita, tá? Tal como os americanos tinham o Corona, Gambit, etc., os russos tinham o Zenit, perfeito? Os chineses queriam ter uma cápsula que pudesse retornar. Não é tripulada, não, é só com experimentos, etc. Talvez filme de reconhecimento por câmera e etc., né? Então, no início dos anos 70 também, 73, 74, foi lançado os primeiros exemplares do FSW, tá? Procurarem FSW China, vocês vão encontrar esse tipo de espaçonave aí, uma nave chinesa de aproximadamente suas 2 toneladas aí, estou falando só da parte principal, sem contar com equipamento acessório, e lançada para treinar o chinês na expertise de trazer uma nave de volta de paraquedas para a Terra. Aí também uma longa história, porque naquela época, anos 70, iniciozinho, os chineses queriam mandar uma nave com 2 astronautas chineses em órbita. Mas também é outra longa história que teria que explicar muita coisa, né? Seria uma espaçonave lançada por um foguete longa marcha 2 ou um semelhante, e que colocaria esses 2 caras em órbita por curtos períodos e retornaria para a Terra na China, mas acabou não sendo realizado. E um pouco da tecnologia desse satélite aí, FSW, não tripulado,
seria usado para a nave chinesa, certo? Então, anos 70 também, chinês começando a recuperar a nave no espaço. Vamos lá, tem mais outra aí. Deixa eu ver. Então, Maraná, bota Helios aí, ó, logo do lado, Helios Spacecraft. Helios, com H. Show de bola, Helios com H. Aí, olha só, gente, para observações do Sol, a gente teve, assim, nos anos 90 e etc., uma nave chamada Ulisses. Quem pesquisar na internet, Ulisses, Sun Observing, tá? Ulisses, observação solar, nave, sonda espacial Ulisses. A Helios, digamos assim, é a tia-avó do Ulisses. É uma nave feita pelos Estados Unidos e a então Organização Europeia de Pesquisa Espacial, tá? Que foi colocada numa órbita em torno do Sol, para chegar bem perto do Sol, bem na zona mesmo, quente mesmo do Sol, e fazer estudos sobre o meio ambiente solar muito perto, lá na zona, na mais próxima zona de influência do Sol, né? Então, a Helios 1 e Helios 2, duas naves em forma de, como você pode ver, ó, forma de carretel, tá? Ela toda, né, dois cones assim, né? Então, na verdade, esse carretel aí, esses cones são o escudo de calor, né? Para proteger o equipamento sensível da nave que está bem na cintura. Então, ó, Helios, H-E-L-I-O-S, Helios 1 e 2, nave europeia e americana, lançada por um foguete americano, tá? Para estudos do Sol. Uma espaçonave super importante, se vocês procurarem na net, pontos altos também, nave Helios dos anos 70. Vamos lá, vamos ver uma próxima aí. Bota ali, ó, Lunokhod, tem coisa maneira aí, ó, Lunokhod, L-U, isso aí, ó. Isso, pega que essa foto tá pequenininha, né? Mas eu fiz outro dia uma live sobre o Lunokhod, o pessoal gostou muito, procura lá e tem. Esse Lunokhod é o seguinte, lembra que eu falei que a sonda E8 da União Soviética, ela tinha a proposta de ser parte do sistema tripulado russo para a Lua, certo? Então, essa nave espacial foi adaptada primeiro para levar o carrinho Lunokhod, para descer na superfície lunar e sair andando pela superfície da Lua. Então, os russos lançaram Lunokhod 1 e 2, 1970 e 1973, esses dois Lunokhod, cada um na sua vez, na Luna 17 e na Luna 21, pousaram na Lua, saíram andando pela Lua, igual o Opportunity, Curiosity está fazendo em Marte, correto? Então, na época, quando os russos pousaram esses Lunokhod, na 1971, 73, na superfície lunar, eles já chegaram e deram aquele caô, né? Ó, nós, a União Soviética, nunca teve programa para pousar na Lua homens. Nossa exploração lunar é toda não tripulada. Mentira! O Lunokhod foi produzido principalmente para levar um astronauta. E aí, se eu fosse contar o programa N1L3, eu ia falar em 5 horas direto, porque é muito detalhe maneiro e muitas reviravoltas, coisa e tal. Mas, para situar vocês, nos anos 70, é isso aí, Lunokhod, dois Lunokhod 1 e 2 pousaram na superfície lunar e fizeram imagem, televisão, fotografia, etc., da superfície lunar. Show? 1971, 1973, Lunokhod. E aí eu não estou dizendo assim, não estou mencionando os outros lançamentos que deram errado, tá? Os russos perderam um monte, eles só anunciavam os lançamentos que davam certo. Então parecia que estavam tendo sucesso em tudo. Mentira, explodiu um monte de foguete, perdi um monte de nave, coisa e tal. Só que como eles escondiam, não tinha como os caras saber. A CIA sabia, o jornalista especializado acabava sabendo, coisa e tal, né, que havia tido um problema. Os caras que ficavam seguindo pelo rádio, etc. Os americanos só olhando, ó, sabiam que estava dando errado. Os americanos tinham, com as naves Apollo, o jipe lunar dos astronautas, da Apollo 15, 16 e 17. Tinha um carrinho lunar, mas era um jipe tripulado, perfeito?
Então, enquanto os americanos pousavam várias naves Apollo 14, 15, 16 e 17, na superfície da Lua, sendo que a Apollo 17 ela voltou em 1972 e encerrou as pesquisas do programa Apollo com todo sucesso para os americanos, os russos ficaram ainda com as naves E-8 que sobraram para explorar a Lua dentro do que podia. Então, início dos anos 70, americanos concluindo os voos Apollo com a nave Apollo, com a Apollo 17, voltando para a Terra em dezembro de 72, tá? E fechando com chave de ouro o programa Apollo. Quando os americanos terminaram o programa Apollo, aí, Rodrigo, vamos passar agora para as fotos de novo, que aí eu vou emendar o fim do programa Apollo com Skylab. Olha lá, Skylab, lá embaixo, Skylab, SKY, e isso aí, 1973, olha só, galera, o projeto Apollo tinha acabado, né? Tinha os voos do Apollo para serem feitos, foram cancelados por falta de dinheiro. No programa Apollo, havia um projeto de, depois que terminasse os voos à Lua, eles usarem o material do Apollo que sobrasse para outras aplicações. Qual seria a primeira? Uma estação espacial. Perfeito? Então, saiu essa estação espacial aí, Skylab. O Skylab, se vocês olharem bem, o corpo principal dela é o estágio S4B, o último estágio do foguete Saturno V. Então, tá vendo como é que os caras emendaram? Eles saíram do projeto Apollo, cancelaram o Apollo porque não tinha mais dinheiro, não tinha mais apoio. Já tinha equipamento extra, feito, sobrando, fizeram essa estação espacial, entendeu? Fizeram a estação espacial e lançaram em maio de 1973. Os russos tinham lançado o Salyut 1 em 1971. Deu aquele problema com a Soyuz 10. Depois da Soyuz 11, os caras, quando pousaram, morreram. Os russos passaram 2 anos reformulando o seu projeto espacial. Nesse meio tempo, quem chegou e dominou? Os americanos. Acabaram com o projeto Apollo em 72, tranquilos, e já avisaram, ano que vem vamos lançar uma estação espacial. Todo mundo já sabia. Inclusive o Salyut, como os russos já sabiam que depois do Apollo teria a estação espacial Skylab, é que eles empurraram o Salyut com pressa. Sacaram? Então, lançaram a Skylab. Ela tem aí esse, tipo um pano por cima, aparece um pano, né, laranja, isso é um parasol. Aí, eu tenho até um vídeo no nome do espaço sobre Skylab, na hora que eles lançaram o escudo de antimeteoritos da Skylab, que ficava justamente aí, ele soltou. Uma série de defeitos de montagem, ele soltou. Ele soltou, foi embora o escudo, e com ele foi o painel solar esquerdo. Vocês estão vendo que só tem o painel solar grande, quadrado, direito. Isso aí, Rodrigo. Esse ficou. O outro do lado saiu. Ele era para ter outro painel solar do lado de cá, do lado esquerdo da nave, né, na parte de baixo. Esses 4 painéis que estão aí são os painéis auxiliares da instalação de telescópio. Ainda bem que tinha esses painéis solares aí, porque eles garantiram que, durante os primeiros dias, a Skylab tinha energia solar. Esse painel quadradão aí que vocês estão vendo bonitão aí em cima, ele sobrou, ele ficou na nave, só que ele ficou meio aberto só. Ele não estava, quando ela entrou em órbita, não estava desse jeito. Estava com esse painelzão aí emperrado. O que os caras fizeram? Lançaram 3 astronautas na nave Apollo, que era a primeira tripulação que iria ficar vivendo no Skylab. O que os caras fizeram? Olha, vocês agora não vão estar na moleza não, ficar ali no Skylab só lá não. Vocês vão ter que pegar e consertar a nave, porque a gente não pode perder essa nave aí não. Os caras chegaram, fizeram todo um serviço, esticar uma primeira fase desse parasol aí do lado de fora, conseguiram puxar o painel solar, esse painel solar grandão, puxaram o painel solar grandão, colocaram a Skylab numa instalação provisória para funcionar. Realmente, ela começou a funcionar direitinho. Quando ela perdeu o escudo de meteorito, obviamente, né, esse escudo também era um escudo de calor, ela começou a esquentar muito. A primeira coisa que os caras fizeram foi entrar na nave, verificar como é que estava a temperatura, já entrar lá, mesmo com calorão, colocar esse parasol
colocar esse parasol fora da nave e esperar que ela baixasse a temperatura. Aí entraram, finalmente, para trabalhar, colocaram o Skylab em condição de funcionar. Então, se vocês pesquisarem na net, Skylab 1 é o nome da estação espacial. Skylab 2, Skylab 2, é o nome da primeira nave que foi acoplar na estação espacial, certo? Skylab 3, a segunda, e Skylab 4, a segunda nave Apollo, que se acoplou, a terceira nave Apollo, que se acoplou na Skylab. Como é que é a história da Skylab? A Skylab 2, com a primeira tripulação, consertou a estação. A Skylab 3, com a segunda tripulação, acabou os concertos e já começou a trabalhar direto, fazendo experimentos, observações e tudo, ainda em 73. E no fim de 73 foi lançada a Skylab 4, uma nave Apollo com mais 3 astronautas, que ficaram 84 dias praticamente, quase 3 meses, na estação espacial, com total sucesso. Nessa época, os russos ainda não tinham conseguido voltar com a Estação Espacial Salyut. Entenderam? Então, início dos anos 70, os americanos terminaram o projeto Apollo com sucesso, apesar de terem cancelado últimas missões porque não tinha grana, lançaram a Skylab, uma estação espacial bem maior que a Salyut. Só essa Skylab pesava 77 toneladas. Lembra, a Salyut pesava 18 toneladas, quase 19. A Skylab, 77 toneladas. 6 metros e 60 centímetros de diâmetro e mais de 23 metros de comprimento, só o corpo da estação espacial. Então, uma nave enorme, enorme. Se vocês verem vídeo, vê vídeo do nome do espaço, vídeo pela internet, os caras trabalhando lá dentro, uma nave enorme, os caras pulando, voando lá dentro da nave. E muito bem sucedida, apesar de tudo. Então, pessoal, chegamos a 1974 com os americanos na dianteira da corrida, digamos assim, né, do cenário espacial. Vamos lá, Rodrigo, vamos lá para as fotos. Espero que eu não esteja chato. Se estiver chato, vocês me avisem. Show de bola. Vamos lá, Rodrigo, vamos lá, vamos lá. Ah, a STP tem uma foto, um desenho maneiro, 2 naves se acoplando, cara. A STP, esse aí, bota aí, ó, bota aí. A STP, esse aí, show. Olha só, galera, o projeto ASTP, Apollo Soyuz Test Project, ou EPAS, tá? No russo, tá? No inglês, ASTP, no russo, EPAS, Programa de Teste Soyuz Apollo também. Foi um acordo que os americanos e os soviéticos fizeram para acoplar 2 naves de cada país, uma nave de cada país, em órbita, perfeito? Esse acordo foi assinado em 1972. Aí, 73, 74 e 75 foi a preparação para essa missão. Então, na época, digamos assim, a União Soviética e os Estados Unidos estavam ensaiando uma aproximação, perfeito? É claro que tinham, como sempre, uma posição política bem antagônica, né, um com o outro. Mas teve aquela hipocrisia, né? Vamos fazer o voo espacial conjunto, não sei o quê. Qual era um dos objetivos desse voo espacial? Criar um sistema de acoplamento, que é a boca de engate, Rodrigo, bem no meio entre as 2 naves, vocês estão vendo que tem 3 pétalas. Esse é um sistema chamado APAS, A-P-A-S, sigla para Androgenon Peripheron Aggregate Stickovochyny, sistema de acoplamento periférico andrógeno, certo? E só resumindo, os 2 países desenvolveram esse sistema para permitir que qualquer nave com esse sistema se acoplasse com qualquer outra nave que usasse esse sistema. Então, qual era a previsão, digamos assim? Que esse sistema de acoplamento ficasse livre para construção por qualquer nação e o cara mandasse uma nave para o espaço com esse sistema. Qualquer problema que acontecesse, ele pedia um socorro. Se o próprio país não tivesse como socorrer, um outro país com uma nave com o mesmo sistema, em teoria, podia buscar os astronautas, correto? Isso é a ideia.
Eu não estou dizendo que isso aqui, realmente, que esse objetivo todo era a real intenção, tá, deles. A real intenção era promover esse voo com fim de propaganda, os russos mostrarem que podiam ter a confiança dos americanos para realizar uma missão espacial, e etc, etc, etc. Certo? Um detalhe é que antes dessa missão ser realizada, uma nave Soyuz que ia se acoplar com a estação espacial Salyut 4, ela explodiu não, ela teve um mau funcionamento, mais precisamente falando, no foguete Soyuz. E os caras tiveram que abortar a missão e pousar na borda com a China, numa situação de emergência. Foram recuperados tranquilo. Só que os americanos, ao saber desse problema com a Soyuz 18, se vocês procurarem na internet, vocês procurem Soyuz 18-1, a Soyuz 18 original. Então eles ficaram preocupados, vocês estão aí, nós estamos fazendo um programa conjunto, daqui a alguns meses vamos acoplar uma nave com a outra, e o foguete de vocês está dando problema, que negócio é esse? Aí os soviéticos rapidamente falaram, o foguete da Soyuz 19, que é a Soyuz, que é essa verde aí que a gente vai usar, ele não é o mesmo modelo da Soyuz 18-1, perfeito? Então, os americanos, digamos assim, fingiram que acreditaram, e realmente era um foguete diferente, era um foguete de um modelo diferente. Se você olhar um e outro por fora, você não vai ver diferença nenhuma, mas é na maquinaria, certo? Então, só para explicar, contextualizar vocês de que houve um aborto no lançamento, o primeiro aborto num voo espacial de uma nave Soyuz, nos anos 70, 1975, tá? Logo no iniciozinho, com a Soyuz 18, a primeira Soyuz 18. Mas o voo com a STP, aí volta lá, Rodrigo, volta lá para a gente botar mais outra STP, outra figura. Tem um foguete decolando, esse aí é o STP-3, esse aí. Esse é a Soyuz 19, tá? Uma nave que foi lançada para acoplar com a Apollo. Show? Pode voltar lá para os desenhos, essa a STP-3, a STP-3. Não, a outra, que é outra, essa é a STP-3, essa. Show. Aí dá para ver assim, a nave Apollo do lado de cá, não tem nem como errar, né? United States, né? Eles desenharam, olha só, no nariz da Apollo tem esse cilindro aí, tá vendo? Ele é o DM, D de dado, Docking Model, tá? O cilindro azulzinho, tá? Com as pétalas, isso. Esse cilindro foi produzido pelos americanos para permitir que o sistema de engate da Apollo pudesse encaixar na Soyuz, tá? Não tinha como colocar esse par de pétala aí, esse sistema de engate, direto no nariz da Apollo. Por isso que tiveram que inventar esse módulo, esse docking módulo de acoplamento, para fazer a interface entre a Apollo, a STP e a Soyuz, a STP, certo? Se vocês procurarem a Apollo, algumas pessoas chamam essa Apollo aí de Apollo 18, mas não era o nome dela, não. Ela era a Apollo ASTP. E a Soyuz, aí chamaram mesmo, Soyuz ASTP ou Soyuz DZ9, certo? Então lançaram a Apollo com 3 astronautas e a Soyuz com 2 astronautas. Tem um detalhe aí que quando essas naves se acoplaram, nunca podiam ficar os 5 astronautas juntos na mesma cabine. Tinha sempre que ficar um americano dentro da cabine da Apollo, esse cone, por conta do sistema de suporte vital, considerações de emergência e etc. Então, sempre que 2 americanos iam para um lado, ficava um. Então, ele sempre escolhia, fica eu, vai vocês, fica eu, vai vocês, correto? Então, vocês vão ver muitas fotos, sempre de 2, 3, 4 astronautas juntos, né? Sempre variando. Sempre tinha um americano dentro da Apollo, com a portinha entre o módulo de acoplamento e a cabine fechada. Show? Então, isso aí. Nave Apollo Soyuz, tá? Projeto Apollo Soyuz. Então, é um dos grandes fatos dos anos 70, 1975, voo Apollo Soyuz, tá? Show de bola. Vamos lá, Rodrigo, vamos lá. Se tiver pergunta, bota aí, tá, gente? Para eu poder, que eu tô vendo aqui depois eu vejo aqui aí se Richard quiser falar também, pode.
Vamos lá, ó. Tá legal ou tô enchendo o saco? Tá legal, galera? Tudo bom. Depois eu anoto umas perguntas pra gente passar no final. Tá show. Vamos lá então, ó. Rodrigo, vamos lá pro Mars 3, ó, lá no cantinho, Mars. Isso aí, ó. Olha só, pessoal. Início dos anos 70, resumindo bastante, os russos não tinham conseguido pousar nenhuma nave em Marte, correto? Os americanos já tinham feito, em algumas ocasiões, espaçonaves passarem por Marte. Não entrarem em órbita, passarem por Marte. E os americanos tinham a Mariner 9, Mariner 9, Mariner 9, planejada para 1971, a Mariner 9 entrar em órbita de Marte, certo? Depois vocês podem procurar na net, Mariner, M-A-R-I-N-E-R 9, Mars. Vocês vão encontrar uma nave maneira, primeira nave que ia entrar em órbita marciana. Os russos, aproveitando também, né? Pô, vamos lançar antes deles, colocar uma nave em órbita de Marte antes e, não contente só com isso, pousar uma nave em Marte, certo? Não só coincidência, não era só coincidência assim, porque o americano fez, eu vou fazer. Tinha esse componente também. Só que, como vocês já viram em vários hangouts da gente, existem épocas propícias para o lançamento de uma nave para Marte. 2 anos, etc. Sempre tem uma época melhor. Então, chegou 1971, você podia deixar claro, certo, alguém ia lançar uma nave a Marte. Efetivamente, sim. 73, tinha outra janela de lançamento, outra época propícia para lançamento. Então, 71, os americanos lançaram Mariner 9 para entrar na órbita de Marte, e ao mesmo tempo os russos lançaram 3 naves Mars, essa nave que está aí, ó. 3 naves Mars. Uma era um satélite de retransmissão, tá? As outras 2 eram 2 naves igual essa daí, ó, igual o Mars 3. Era uma nave com essa antenona parabólica aí, tá? Em cima tem tipo um chapéu de chinês, ó. É a nave de aterrissagem. Então, mandaram 3 naves. Os russos mandaram uma nave Orbiter para retransmitir informações, igual a Mariner 9. O mesmo objetivo, né? De ficar em órbita. A Mariner 9 não era relé de ninguém, mas ficar em órbita. E 2 naves para pousar, entrar em órbita também e pousar em Marte. O que aconteceu? A primeira nave, o relé, a nave retransmissora, explodiu. Não conseguiu deixar a órbita terrestre. Lançaram 2, Mars 2 e 3. E vamos ver o que vai dar. Lançaram as 2. E a Mariner 9. Então foi assim, Mariner 9 e Mars 2 e 3 numa corrida para Marte. A Mariner 9, bem melhor equipada, com a tecnologia melhor, etc., ela conseguiu entrar em órbita direitinho de Marte. E na hora que a Mariner 9 foi apontar as câmeras para a superfície de Marte, tinha uma tempestade de areia gigantesca, mas gigantesca. Até na Terra, os caras vendo pelo telescópio, etc. Aí falaram, cancela o lance da câmera, não deixa a Mariner 9 abrir a câmera para fotografar Marte, porque tem uma enorme tempestade de areia, não vai fotografar nada. Só que os russos sabiam disso também, só que eles não podiam fazer nada. Porque o Mars 2 e a Mars 3 conseguiram entrar na trajetória de Marte, só que a nave russa ela não tinha condição de ser reprogramada e telecontrolada. Ela tinha um timer já programado para quando o acelerômetro, quando os sistemas de giroscópio, sistema inercial, indicasse que ela entrou em órbita direitinho de Marte, ela tinha que abrir a câmera na hora, começar a fotografar. O que aconteceu? Adivinha? A câmera abriu, ela ficou despejando, batendo foto direto, filme direto, e só bateu foto de quê? De Marte cheio de nuvem. Sacaram? Cheio de nuvem, serviu para nada. Detalhe, Mars 2 e Mars 3 soltaram aquele chapéu de chinês ali em cima com as 2 primeiras naves de aterrissagem para Marte. Soltou a cápsulazinha de aterrissagem, Mars 2 e 3.
e elas de verdade pousaram em Marte. Detalhe, a Mars 2 já perdeu o contato logo que ela soltou da nave-mãe, e a Mars 3 entrou na atmosfera marciana, abriu paraquedas, no meio da tempestade, vento para um lado, vento para o outro, no meio da tempestade, bateu no chão. Aí um dia a gente tiver mais tempo, eu explico como é que era o airbag, que é um sistema de airbag, bem criativo, e ela pousou em Marte. Só que detalhe, no meio da tempestade, ela pousou, foi para um lado para o outro, quicou para um lado para o outro, ela abriu a câmera de televisão lá em Marte, e se vocês procurarem Mars 3, imagem Marte, vocês vão ver uma imagem toda torta, uma imagem cheia de estática. Foi a primeira imagem de solo marciano enviada para a Terra, 1971. Só que não mostrava nada, por quê? Porque não dentro da tempestade, e logo que ela bateu no chão, já sofreu uma pane, a imagem foi poucos segundos de imagem e não mandou mais nada. Sacaram? Então, início dos anos 70 em Marte, os americanos mandaram a Mariner 9, entrou em órbita, ficou esperando a tempestade baixar, a poeira baixar. Quando baixou a poeira, ela realmente começou a bater um monte de foto e mandar leituras de instrumentos da superfície marciana. A Mars 2 e 3 conseguiram chegar até Marte, mas, como eu falei, mandaram a navezinha de entrada no meio da tempestade e só conseguiram mesmo cair em Marte, mas não mandaram nada que prestasse de lá, certo? Nos anos 73, 1973, os russos mandaram as Mars 4, 5, 6 e 7, quatro naves de uma vez. E aí, Rodrigo, deixa mesmo a Mars 3, porque as Mars 4, 5, 6 e 7 eram praticamente idênticas. Só que é o seguinte, a Mars 4 e 5 eram só satélite retransmissor, perfeito? E a Mars 6 e 7 tinham que soltar o chapeuzinho de chinês na superfície marciana, mas elas não entravam em órbita. Por quê? Pelas condições da órbita, da viagem, não ia ter como a nave soltar o veículo de entrada para pousar e ainda entrar em órbita, não ia ter combustível. Então tiveram que mandar duas naves de cada uma. Estão sacando? 2 órbiter retransmissor e 2 naves de pouso. Mas eram muito parecidas. Só que a nave retransmissora não tinha o chapéu de chinês em cima. Tinha um sistema de rádio. Perfeito? Só que o detalhe, das 4 naves, só a Mars 5, que era satélite de retransmissão, ela realmente conseguiu entrar em órbita marciana e ficar mandando imagem. As outras naves ou tiveram problema até chegar em Marte, ficaram mudas. Mars 6 errou, a navezinha de entrada errou Marte, e a Mars 7 entrou na atmosfera, mas se perdeu. Não mandou imagem, mensagem nenhuma. Só a Mars 5 conseguiu entrar em órbita de Marte e funcionar alguns dias. Aí também é outra longa história, porque desde o início tinha alguns transistores na fábrica, na União Soviética, que já estavam com defeito desde antes do lançamento. Como não dava tempo de desmontar a nave para trocar o transistor, eles pensaram, vamos mandar como está e vamos torcer para funcionar. Como a gente viu, não funcionou. Mas isso é outra longa história, eu estou só resumindo. Show? Vamos lá para as fotos, Rodrigo, vamos lá para as fotos. Então, marciano, tá? Mars. Vamos lá para as fotos. Procura Viking, tem uma Viking aí, ó. Olha lá, Viking, V-I-K-I, Viking. Isso aí, gente, olha só. As naves interplanetárias mais bem-sucedidas dos anos 70, tá? Foi as duas Viking, tá? Que era 2 naves lançadas em 70, fim dos anos 75 para 76, lançadas para pousar em Marte. 2 naves espaciais de aproximadamente 3.600 quilos aproximadamente, que era uma nave orbital, perfeito, uma nave orbital, e essa nave de aterrissagem aí, perfeito? A Viking de aterrissagem, Viking 1 e 2, elas pousavam com paraquedas,
E pouco antes de tocar o solo, o paraquedas soltava, era desengatado o paraquedas e ela acionava 3 motores de pouso. Aí, Rodrigo, tem uma parte dourada bem no meio da nave, mais abaixo, mais à direita, tá? Uma parte dourada. Isso aí, ó, isso aí é um dos 3 motores, perfeito? É um dos 3 motores do Viking, da Viking. E tem 2 sacolonas, uma de cada lado. Tá vendo? Parece 2 sacolas. Isso aí são, de um lado e do outro, os tanques de hidrazina, os tanques de propelente para fazer esse motor, esses 3 motores de foguete funcionarem. Show? Tem uma estrutura marrom clara, que até você tinha passado o mouse antes, ó, parece um braço, e é realmente o braço, tá? Esse é o primeiro braço mecânico a mover solo marciano, perfeito? Então, isso é a nave Viking, com um braço mecânico de pouco mais de 3 metros, esse braço tá recolhido, né? Com esse bracinho, a Viking, que é um robô, mesmo um robô, ela pegava um pouquinho de terra, jogava no laboratóriozinho dentro da nave, fazia análise no laboratório e mandava análise para a Terra, perfeito? Essa nave, você está vendo, tem duas torres assim, 2 cilindros assim, um de cada lado assim, perto do braço, tá vendo? Isso aí, ó. Isso aí, pessoal, são as 2 câmeras. As câmeras que faziam o scanner, elas giravam, faziam aqueles panoramas que a gente vê de Marte. Procura Viking Mars Panorama na net. Vocês vão achar um monte de panoramas muito maneiros, com muita resolução, os panoramas da Viking, as 2 Vikings no planeta Marte. 2 naves, tá? Esse bracinho que está em pé assim, ó, tem um bracinho branquinho, esse é um braço com as sondas atmosféricas, tá? Com vários equipamentos de pesquisa atmosférica. Obviamente, a antena parabólica, antena de alto ganho, tá? A antena de transmissão, tanto para a nave orbitadora, a nave mãe, quanto para a Terra. Show? Então, ó, nave Viking, tá? 1976, no bicentenário, 200 anos da independência americana, da República Americana, né? Comemorativo, um grande sucesso, né? Primeira nave a pousar no planeta Marte com sucesso. Show? Rodrigão, vamos lá, procura Venera agora, Venera, para a gente já engatar na outra, ó, Venera. Tem vários, esse desenho preto e branco aí, ó, Venera 9. Show de bola aí, Venera 9, ó. Show. Venera 9. Aí, ó, pessoal, os russos tiveram um grande sucesso, apesar de um monte de tentativas frustradas em Marte. Anos 70 foi o ano que os russos mandaram várias naves para pousar no planeta Vênus. Venera é Vênus em russo, tá? Venera. Então, vocês podem ver mais ou menos que a Venera parece com a Mars. A bem da verdade, o Venera, esse design aí, era um design proposto para Marte. Só que o russo é esperto, eles pensaram assim, vamos fazer um design de sonda espacial que sirva tanto para Marte como para Vênus. Perfeito? E aí uma longa história também, que se eu fosse parar aqui ia ficar 3 horas falando, do projeto original de nave marciana russa, mas esquece isso aí. Então, o mesmo projeto para Marte e para Vênus. E eles converteram essa nave marciana, ou esse projeto inicial, na Venera. Então, como é que é isso aí? Venera, que é o módulo, a nave mãe, que aí aparece um vaso de plantas, tá? Na parte central, embaixo. Isso aí, Rodrigo, é isso aí, ó. Então, isso aí é a nave mãe, tá? E o bus é a espaçonave orbitadora. 2 painéis solares, né? Isso, um de cada lado, tá? Dá para ver uma antena parabólica virada para o lado. Isso, obviamente, menor, porque a órbita venusiana é mais perto que a órbita terrestre, para a órbita terrestre. A órbita marciana é mais longa. Se vocês compararem a Mars com a Venera, a primeira coisa, a Mars tem uma antenona de 2,50 m. A Venera tem uma antena menor, de 1,60 m, mais ou menos, pequena, porque os requisitos de transmissão eram, digamos assim, menos complicados. Em cima tem a bola, tá vendo? Em cima tem a bola.
E o Richard botou, legal, uma imagem, depois bota aí a imagem do solo marciano. Tem uma bola. Essa bola tinha uma navezinha dentro dessa bola, perfeito? Não é bola, né? Isso aí é o veículo de entrada atmosférica. Rodrigo, volta lá, aí vai ter uma imagem da navezinha de aterrissagem da Venera. Ó, Venera 13 Front, em preto e branco. Show, abre aí, ó. Dentro daquela bola tem essa navezinha, perfeito? Essa navezinha aí, na verdade não é navezinha nada, ela tem 600 quilos. A parte redonda tem quase 1 metro de diâmetro, certo? É uma estrutura de alumínio, de aço, de espuma, tá? Altamente resistente, perfeito? Para resistir à temperatura e à pressão da atmosfera no solo marciano. Então, os russos lançaram Venera 9, Venera 10, Venera 11 e Venera 12 nos anos 70. Venera 9 e 10, 1975. Quase junto com a Viking, certo? E Venera 11 e 12 em 1978. Com isso, com esse sucesso enorme, porque elas pousaram, tiveram um ou outro problema, mas eu não vou ficar alongando muito. Bota aquela foto colorida, o Rodrigo, a outra colorida, que tem a nave, um fotão dela maneira, a Venera 9, V9, isso aí, ó, deixa assim, show. Então, ó, os russos conseguiram pousar Venera 9, 10, 11, 12, tiveram um ou outro problema com câmera, com etc., mas foram, no geral, muito bem sucedidos em Vênus. Detalhe, Vênus tem aproximadamente 91 atmosfera de pressão, 91 vezes mais pressão do que a Terra. Se vocês forem no Space Today, vocês vão ver um monte de vídeo do Sérgio falando dessas coisas. E temperatura de acima de 490 graus, se não me engano, 495 graus de temperatura. Certo? Então você pode fazer uma ideia do que essa nave tinha que aguentar quando pousava na superfície venusiana. Detalhe que essas navezinhas nem precisavam tanto de frenagem por paraquedas, porque a atmosfera é tão densa que elas desciam igual como se estivesse pousando no fundo do mar. Show? Se o Richard conseguir botar a foto dele, ó, que ele botou aí, tem uma foto do penetrômetro, do analisador de solo, da Venera pousada no solo, perfeito? Se conseguir botar, o pessoal vai achar bem legal. Olha só, essa é uma foto do Venera, tá? Se vocês olharem bem direitinho, olha só, do lado desse braço tem uns triângulozinhos assim, parece um dente de tubarão, e tem um pentágono. Exatamente aí, ó, isso aí, ó, esse pentágono é um escudo da União Soviética, escrito Venera. Show? Então é um escudinho pequenininho. Esse braço aí que está apontando aí, encostado no chão, é um instrumento de pesquisa do solo. É tipo um penetrômetro, um sistema que quando ele batia no chão, ele já sentia, com o impacto, ele sentia a composição, a densidade do solo venusiano. Show? E esse círculo que tem aí preto e branco é um dos calibradores da câmera, certo? Essa imagem aí, ela foi enviada para a Terra, recuperada por rádio, e um colega meu, chamado Donald Mitchell, ele pegou e retrabalhou essa imagem para dar esse tom de cor, tá? A imagem original dela não era assim, não, era imagem crua. Ele pegou, fez essa imagem que a gente vê na net, é tudo ele que recuperou e trabalhou a imagem e foi aprovado pelos cientistas russos, tá? Então, ó, Venera, vamos voltar lá para as fotos, gente? Então, ó, já estou situando vocês nos anos 70. Vamos voltar para as fotos, Rodrigo? Tá chegando lá. Show de bola, deixa ver. Tá vendo aí Salyut 3? Tá vendo aí Salyut 3? Tem um desenho, duas naves singadas, Salyut 3.2. Salyut 3.2. Isso, show. Isso, tem um colorido. Pessoal, lembra que eu falei que quando os russos foram mandar Salyut 1, e show, pode deixar aí, Rodrigo. Quando os russos foram lançar Salyut 1, eles pegaram uma nave militar de outro design russo e adaptaram para uso civil, correto? Essa nave militar
que seria, né, a primeira estação espacial russa, era essa aí, ó, certo? Se chamava Almaz. Lembra que eu falei? Essa Almaz já estava no projeto, no design, construindo já umas partes. Eles, quando viram que ia demorar para organizar o programa militar, falaram, olha, me dá uma Almaz dessa aí que a gente vai reconfigurar, mandar para o espaço como Salyut para ganhar da Skylab, sacaram? Aí deu aquele negócio todo que eu falei. Com o tempo, a Almaz militar ficou pronta, em 1972, 73, 74, ficou pronta. Então, vamos mandar a Almaz em missão militar, só que a gente vai chamar de Salyut, sacaram? Para não perder para não perder o embalo, vamos chamar de Salyut para a imprensa, para o mundo, mas não vamos especificar que é uma nave militar, perfeito? Então, as naves Salyut 3 e Salyut 5 eram assim, ó. Rodrigo, se você puder, bota a outra que tem uma nave chegando na outra, que é um desenho que eu fiz. Isso, esse desenho foi eu que fiz, todo mundo agora copia na net e bota, eu nem reclamo mais nada. Isso aí pode ser a Salyut 3 ou a Salyut 5, tá? É o mesmo modelo, mesma nave, pouca diferença, e uma Soyuz, perfeito? E uma Soyuz chegando para se acoplar. Então, Salyut 3 e Salyut 5, naves militares, tá? Com câmera de reconhecimento para ficar vigiando os países ocidentais. Aí vocês me perguntam, Júnior, e a Salyut 2? A Salyut 2 foi colocada em órbita, porém ela sofreu uma falha, era uma nave militar também, sofreu uma falha e não foi tripulada, voltou, caiu na Terra de volta. Então, galera, Salyut 3, lançada em 1974, foi tripulada por a nave, visitada pela nave Soyuz 14, certo? E a Salyut 5, aí eu pulo a Salyut 4, a Salyut 5, visitada pela Soyuz 21, a Soyuz 24, perfeito? E aí eu falo da Salyut 4 também depois. Show, Rodrigo? Aí então, volta lá para as fotos, que eu vou emendar em outra coisa. E isso, pessoal, depois do voo... Aí, Rodrigo, bota aí, ó, Soyuz 23-3, tem dois caras, dois astronautas. Tem dois astronautas num macacão espacial branco, ó, dois caras, ó, Soyuz 23-3. Aí, abre aí. Os americanos, depois do voo Apollo-Soyuz, embarcaram no projeto do Space Shuttle. Então, ó, os americanos ficaram de 1975 até 1981 sem mandar ninguém para o espaço, porque estavam desenvolvendo o Space Shuttle, certo? Então, de 1975 a 1980 e 81, só naves russas tripuladas foram lançadas. Show? Esses dois caras, eles foram lançados para acoplar a nave deles, a Soyuz 23, na Salyut 5, certo? Eles não conseguiram acoplar a nave na Salyut 5. O que aconteceu? Eles tiveram que voltar para a Terra em 2 dias, que a mecânica orbital, né, previa que se ele não conseguia acoplar, tinha que esperar 2 dias para ele conseguir pousar. Volta lá para as fotos, o Rodrigo, vocês vão ver a Soyuz 23, ela aterrissada. Quer ver? Volta lá, olha, ó, Soyuz 23 Recovery, tá vendo, ó? Essa foto preta e branca. Isso, abre aí. Olha só, pessoal, essa nave, ela pousou no meio de um lago e afundou. Ela pousou no meio de um lago. Aqueles dois caras, em 1976, pousou no lago Tengiz. Ela não conseguiu se acoplar com a Salyut, teve que reentrar na atmosfera. Teve um problema no sistema de guiagem, em vez de pousar no local predeterminado, pousou no lago e afundou. Ficou só com o narizinho de fora. Os caras ficaram horas com a nave debaixo d'água, praticamente, só com o narizinho do lado de fora, com a válvula de admissão de oxigênio mergulhada. Eles não podiam nem abrir a válvula. Então ficaram ali economizando energia. Já desceu o mergulhador, equipe de resgate, não sei o quê, mas vento, chuva e etc. Os caras dentro d'água, aí eu poderia falar um tempão, vou resumir,
com o paraquedas backup, o paraquedas de reserva, solto, afundado, cheio d'água e puxando o nariz para baixo, certo? Com o tempo, antes dos caras sufocarem, chegou um helicóptero, agarrou um gancho e foi rebocando, não conseguiu suspender a nave porque o paraquedas estava puxando. Rebocou essa nave até a beira do lago depois de horas e tá aí, ó, os caras recuperando. É só foto rara, só aparece agora na net. A Soyuz 23 e os caras foram recuperados dentro da nave depois de pousar no lago gelado. Show de bola? Então, ó, detalhe aí, porque, pô, acho que ninguém aí sabia, né? Então, Soyuz 23, tá? Vai lá, Rodrigo, vamos lá para as fotos, Show. Tem aí, ó, procura Salyut 4. Show de bola, galera, olha só. Salyut 4 já era um aperfeiçoamento do Salyut 1 e destinado a uso científico. Show? Uso científico, uso civil. Aí as naves Soyuz 17 e a outra Soyuz 18, a Soyuz 18-2, digamos assim, né, bem sucedida. Lembra que eu falei da Soyuz 18-1? Soyuz 17 e Soyuz 18 se acoplaram aí desse jeito na Salyut 4, cada uma com 2 cosmonautas, e fizeram vários experimentos nessa estação espacial. A Soyuz 17 não chegou a uns 20 dias e a Soyuz 18 uns 63 dias, mais ou menos, uma coisa assim, tá? Então, olha só, ó, Salyut 4, espaçonave, estação espacial soviética, meio dos anos 70, 1976, 1977, mais ou menos, 75, 77, funcionou bastante tempo, visitadas pelas naves Soyuz. Aí, se você for procurar a relação de Soyuz lançada, tem Soyuz lançadas em voo solo, voos científicos só da nave Soyuz sozinha, tá? Mas isso aí se eu fosse dar muito detalhe, a gente não ia andar hoje. Então, ó, nave Salyut 4. Show de bola? Vamos lá, Rodrigo, vamos lá para as fotos. Estou situando vocês mais ou menos, né, na época. Vamos lá. Salyut 5, só para você dar uma olhada ali, ó, Salyut 5, só para mostrar. Isso aí é um 3D. Pessoal pessoal que faz Kerbal Space Program, o cara faz um desse aí, disponibilizou. Então, ó, tá bem semelhante, tá? A nave real, bem semelhante. Aquele meu desenho tá mais fiel. Isso aí tá bem semelhante. Só uma visão dela em órbita, tá? Sem a Soyuz, tá? Só um detalhe, a Salyut 3, ela tinha um canhão de autodefesa, um canhão no Delman de 23 ou 30 milímetros, um canhão para autodefesa, um canhão de metralhadora, né? Só que ele não chegou a ser usado, ele foi testado em órbita com a nave não tripulada, tá? Foi para teste, porque era, como eu falei para vocês, uma estação militar, uma estação que tinha que se defender no caso de um satélite americano tentar destruí-la. Vamos lá, Rodrigo, para as fotos, Show de bola. Ah, Pioneers, tem uma foto maneira aí, Pioneers, isso, abre aí, ó, show. Olha só, ó, aí se puder mexer com a foto, essas duas naves que estão aí, isso, são a Pioneer Venus 1 e 2, tá? Aí, ó, tem várias naves, lembra que eu já falei da Pioneer 10 e 11, tá ela ali, ó, maneirinha. Na frente está uma espaçonave, esse desenho foi utilizado na Pioneer 7, 8, etc., tá? Em órbita solar, essa pequenininha lá longe. A Pioneer 10 e 11, a branquinha com a antena parabólica, e em cima tem duas naves venusianas. Lembra que eu falei que a Venera, russa, pousou em Marte em 75 e 78? Os americanos também pousaram uma nave em Vênus. Eles colocaram a nave de baixo, a Pioneer Venus 1 Orbiter, tá? Em órbita de Vênus, certo? É a de baixo, tá? O Rodrigo, essa aí, isso, Pioneer Venus 1, Pioneer Orbiter, tá? Colocaram em órbita venusiana. E a outra de cima, a Pioneer Venus Multisonda, tá?
multissonda. Tem 3 cones, tem 3 chapéus de chinês também aí, tá vendo? 4, 3 pequenininho e um grande, né? São 3 sondas de aterrissagem para Vênus, perfeito? Então os americanos também pousaram 4 naves em Vênus, todas carregadas pela mesma nave-mãe, sacaram? 1978, então os americanos, não é que eles nunca pousaram em Vênus, pousaram sim, botaram essa nave debaixo, a nave Orbiter, e botaram uma nave-mãe com 3 navezinhas, 4 navezinhas, desculpa, uma grande e as 3 pequenininhas, descendo na superfície de Vênus. Show de bola? Então, ó, Pioneer Vênus, aí esse desenho é maneiro porque tem várias gerações de Pioneer, certo? A menorzinha, do tipo Pioneer 7, 8, 9, e depois a Pioneer 10 e 11, show? E Pioneer Vênus 1 e 2, show? Para Vênus. Vamos lá, Rodrigo. Fecha aí, não salva o pente não, porque senão vai ficar sujo o desenho. Show de bola. Vamos lá, deixa eu ver. O que tem mais aí pra gente matar? Deixa eu ver. Salyut, bota aí Salyut 6, cara. Salyut 6. Show. Aí, pessoal, olha só. Essa foto aí é montada porque é uma montagem, tá? Aí depois eu explico, porque não é possível ter foto da Salyut 6 com 3 naves acopladas dessa maneira. Mas aí eu teria que explicar a história toda. Mas serve para mostrar, tá? Porque essa nave foi a nave soviética, que foi a primeira estação espacial com 2 pontos de acoplamento, um na frente e o outro atrás, correto? Então essa Salyut com 19 toneladas mais ou menos, tá? Não chegava a 20 toneladas, foi a primeira nave espacial com que os soviéticos conseguiram fazer aquela permanência mais ou menos constante no espaço. Com a Salyut 6, os soviéticos ultrapassaram o recorde de 84 dias do Skylab. Lembra que eu falei do Skylab, que foram 3 missões? 28, 50 e 56 e 84 dias. Só com a Salyut 6, os russos conseguiram colocar 2 cosmonautas para ficar 96, 140 e poucos, 175, 184 dias, várias missões, uma atrás da outra. E aí, Rodrigo, você pode ver que a Salyut é essa parte central. Um cilindro cor de castanho, com um cilindro branco, com a ponta verdinha, tá? Isso é a Salyut, com 2 painelzão solar. Show? E você pode ver que tem 2 sóios, uma acoplada na outra, uma acoplada na frente e outra atrás. Show de bola? Então, sempre ficava ou uma Soyuz na frente ou uma Soyuz atrás. De preferência na frente, porque a parte de trás da Salyut, e aí vem o grande pulo do gato, que eu não quero que vocês esqueçam. A Salyut foi a primeira estação espacial que podia ser reabastecida. Eles podiam mandar uma nave espacial chamada Progress, que eu já fiz uma live aí outro dia, quem é aluno do Homem do Espaço vai ver a Progress lá. É uma nave que podia e é usada até hoje para reabastecer a estação espacial, correto? Então, foi a partir da Salyut 6, se hoje a gente tem Progress voando direto para a Estação Espacial Internacional, a primeira Progress foi lançada em 1978, em 20 de janeiro de 1978, e acoplou com a Estação Espacial Salyut 6, perfeito? Então, esse é como se apresentava a Salyut 6 no espaço. Rodrigo, volta lá que deve ter outra foto da Salyut 6 para eu falar também um pouquinho mais. Quer ver? Tem outra, ó, da Salyut. Aí, a Salyut 6.2, ó. Essa aí é bonita. Essa, olha só que show. A outra, Rodrigo, que é o desenho. Isso, esse desenho verde, show, olha só, ó. O desenho verde. Desenho verde, Rodrigo, que tem uma nave chegando na outra. Esse aí, ó, Salyut 6-2. Valeu. Acho que esse aí. Isso aí, show. Esse aí, ó. Então, ó, essa aí é a Estação Espacial Salyut 6, com uma nave Soyuz na ponta,
de lá, na esquerda, e uma Progress chegando para se acoplar do lado direito, tá? Aí vocês vão falar assim, mas Júnior, naquela outra foto, a Soyuz não tinha painel solar. Por que essa Soyuz aí tem 2 painéis solares retinhos lá na ponta? Naquela época, no fim da missão da Salyut 6, os russos já começaram a usar a Soyuz T, a Soyuz Transport, perfeito? Então, algumas naves da nova geração Soyuz T, Soyuz T1, T2, T3 e T4, se acoplaram no Salyut 6. Então, foi só no finzinho dos anos 70 que os russos abandonaram o modelo Soyuz original, que já estava mais do que velho, e colocaram uma nave com mais capacidade, uma nave com um computador digital e etc. Perfeito? Então, por isso que tem a Salyut 6, com uma Soyuz T na ponta, e essa Progress carregando carga e combustível para encher o tanque da Salyut. Perfeito? Então, isso aí é um esquemazinho, tá bem fiel assim, bem fiel ao original, razoavelmente. Pode confiar que está bem fiel. Então, nave Soyuz, Salyut 6 e Progress chegando para acoplar. Então, pessoal, olha só, nos anos 70, os americanos ficaram no máximo 83 meses no espaço, 84 dias no espaço. Os russos, no fim de 1979, eles tinham chegado a 175 dias na missão Soyuz 32, perfeito? No Soyuz 32. 175 dias, ou seja, praticamente 6 meses. Hoje em dia, 6 meses é o tempo padrão de uma tripulação da Estação Espacial Internacional, correto? É o tempo, esse aproximadamente 6 meses, 190 dias, 200 dias, é o tempo que o Soyuz tem de vida útil garantida, perfeito? Tem uma série de, aí eu não vou alongar muito, tem uma série de instrumentos, equipamentos na Soyuz, principalmente um, que só pode funcionar com garantia tranquila por aproximadamente 180, 190, 200 dias. Show? Por isso que as missões na Estação Espacial são, em princípio, de 6 meses. Vamos lá para as fotos, Rodrigo? Só tem, acho que, Ariane. Tem uma Soyuz ali, mas a gente não precisa encerrar com ela, não. No finzinho dos anos 70, a Agência Espacial Europeia, o consórcio Ariane Space, inaugurou na Guiana o foguete Ariane, esse foguete Ariane 1, tem 47 metros de altura, 3,20 metros mais ou menos no corpo de diâmetro, mais de 240 toneladas de massa, para lançar satélites comerciais. O Ariane chegou, a empresa Ariane Space, com a Agência Espacial Europeia, sob responsabilidade principal do Centro Nacional de Pesquisas Espaciais da França. Ele veio para revolucionar o mercado de satélite, porque até 1979, etc., só tinha satélite comercial lançado por foguete norte-americano. Perfeito? Foguetes soviéticos lançavam satélites, mas não era comercial. É para os países amigos, pessoal amigo da União Soviética, no Conselho Intercor, não era comercial, era cooperação científica. A Ariane Space, chegou para vender, para detonar geral, vendendo lançamento de satélites comerciais. Hoje nós temos o Ariane 5. O Ariane 5, ele é descendente direto desse Ariane que está aí, que fechou a implantação do sistema Ariane, do foguete Ariane, na Guiana Francesa, lançamentos comerciais, fechou a década de 1970. Lembrando que no fim dos anos 70, eu não botei foto aqui porque vamos considerar nos 80, no fim dos anos 70, o ônibus espacial, o Space Shuttle, estava sendo aprontado para entrar em operação, mas atrasou, só entrou nos anos 80. Aí vamos ter que falar dele, do Space Shuttle, nos anos 80. Show de bola, galera? Anos 70, o que eu podia assim falar, tem muito mais coisa, né? Mas o principal, para vocês poderem conversar com qualquer pessoa sobre os anos 70 no espaço,
o Homem do Espaço já mandou para vocês. Encheu o saco de vocês falando? Cansou? Ah, com certeza não. Então, pessoal, vamos agora passar para as perguntas de vocês aí do chat. Richard anotou algumas perguntas. Richard, pode fazer as perguntas aí. Eu anotei duas aqui. A primeira aqui foi do Ricardo Braga. Se a Rússia iniciou na corrida espacial, o que contou para os Estados Unidos chegar primeiro à Lua? Tá, olha só, Ricardo, o negócio é o seguinte, a Rússia começou, certo? Mas você sair primeiro não quer dizer que você vai ganhar, né? Eles saíram primeiro na corrida espacial, vou falar de modo bem rústico, bem simples, rápido. Eles tinham os foguetes mais possantes no início dos anos 60. Só que os foguetes eram muito possantes, por quê? Porque as bombas nucleares soviéticas eram muito pesadas, então eles foram obrigados a construir foguetes muito grandes, o R-7, perfeito? Procurem na net R-7 Sputnik, é um foguete com capacidade de lançar 5 toneladas em trajetória intercontinental. Então, a vantagem deles é que eles tinham um foguete muito grande para a época e puderam projetar naves grandes para a época e realizar voos relativamente complicados entre 1961 e 1965 no máximo, certo? Os americanos foram devagarinho, começaram com Redstone, Vanguard, etc. Quando deu 1961, 62, o americano já estava cheio de ímpeto, cheio de vontade, e já começaram a projetar os foguetes Saturno, entendeu? Então já tinha foguete Saturno sendo desenhado e construído em 1962, e o Saturno era muito mais possante e mais com melhor performance do que o foguete Vostok, por exemplo, correto? Então os americanos foram, num curto período de tempo, a partir principalmente de quando Kennedy liberou eles para o voo à Lua, para o projeto Apollo, eles começaram a botar dinheiro e juntaram 400 mil pessoas, técnicos, cientistas, trabalhador, para entrar no projeto Apollo. Não tinha como vencer a máquina tecnológica americana quando eles entraram com tudo. Ainda mais, como eu falei para você, para chegar na Lua, eles só tomaram mesmo, assinaram a decisão em 64. Os americanos já tinham 3 anos já de vantagem. Show de bola. Fora a tecnologia do foguete nenhum diferente, tudo era inferior, perfeito? Tudo era inferior. A vantagem inicial era só pela força dos motores dos foguetes. Quando o americano conseguiu, botou em operação o primeiro Saturno, acabou. Ele começou, só foi ladeira abaixo, e os americanos, o russo ladeira abaixo, os americanos ladeira acima. Isso aí. O que mais? Outra pergunta, Richard? Tem um aqui que eu até achei engraçado, eu nunca tinha ouvido falar, mas o Roberto Samorais, ele perguntou: é verdade que os russos tinham no seu kit de sobrevivência uma arma e uma faca, no caso da Soyuz caísse em uma região remota? Com certeza. Tinham e tem, né? Revólver, faca, sim, coisa e tal, revólver tinha durante muito tempo, tá? Me parece que agora o revólver oficialmente tá fora do equipamento, tá? Os russos têm um kit de sobrevivência, tá? É um kit TNZ. Ele é um kit que contém, além da roupa, a roupa truta, o cara veste a roupa, ele pode pular na água, ele pode sair com o escafandro, mas ele preferível colocar a roupa truta, que é uma roupa impermeável. Tem comida, tem faca, tem bússola, GPS, né? Tem de tudo ali para ele poder aterrissar numa região remota. Como eu falei, lembra só, os 18-1 pousou na fronteira com a China, perfeito? Então, é equipamento padrão. Aliás, todo astronauta é treinado para pousar, sobreviver em qualquer região do planeta. Se vocês procurarem astronautas e cosmonautas, os caras eles usam paraquedas para fazer roupa igual de árabe, eles fazem de tudo, tem todo o sistema de um kit de sobrevivência, todos eles têm. Pergunta do Ricardo Braga, lá no início, soube que os russos iniciaram primeiro na corrida espacial, por qual razão não chegaram à Lua primeiro? Rodrigo, essa eu já respondi. Ah, sim, desculpa. É a outra.
Soube que os chineses recentemente têm desenvolvido vários projetos envolvendo a ida à Lua. Nosso convidado pode comentar em que pé está isso? Sobre o progresso dos chineses? Show. Olha só, os chineses têm projeto sim de pousar uma espaçonave tripulada na Lua. Para isso eles vão botar em operação um foguete chamado Longa Marcha 9, que é um foguete enorme, um foguete da classe do Saturno V, e com capacidade de colocar uma nave tanto em órbita quanto pousando na Lua, perfeito? Parte desse programa, se vocês procurarem na net, CLEP, C-L-E-P, é o programa chinês, o programa lunar chinês. Ele envolve, primeiro, uma série de naves espaciais. Eu já fiz um monte de live lá no âmbito do espaço com nave chinesa. E com as naves, nessa primeira etapa, pavimentando o caminho para pousar a nave tripulada, eles lançaram e vão continuar lançando nave chamada Chang'e, tá? C-H-A-N-G-E, o apóstrofe E. Essa Chang'e, já foram lançadas várias naves que pousaram na Lua, botaram o carrinho na Lua, etc., passaram em torno da Lua, etc., fazendo mapeamento, estudos científicos, etc. E, como eu falei, eles vão botar em operação o Longa Marcha 9, efetivamente, para empreender a viagem à Lua, dizem eles, antes de 2030, tá? Tem várias versões, etc., e é bem possível que eles consigam realmente. Show? Isso aí. Tem bastante pergunta aqui do Ricardo Braga. Deixa eu ver essa daqui, olha. Na corrida espacial, né, ele coloca entre aspas, Guerra Fria, tamanho era documento ou os foguetes tinham que ser do tamanho que foram projetados? Nada na engenharia espacial, na engenharia aeroespacial, na engenharia espacial é luxo. Tudo é feito ali na conta, perfeito? Então, se o foguete Saturno tinha 120 toneladas de carga, 3.750 toneladas de empuxo, 2.750 toneladas de massa, ele tinha que ser dessa maneira, e era no limite, perfeito? Então, tamanho, sim, era documento, porque as cargas tinham que ser pesadas. Não tinha como você mandar uma nave à Lua que pesasse, por exemplo, no caso da Apollo, menos do que as 40, 50 toneladas do conjunto inteiro, certo? Não tinha como, eles tiravam o máximo de carga, economizavam o máximo no peso, tá? O máximo. Então, era a requisição do projeto que os foguetes fossem daquele tamanho, certo? Hoje em dia, como é que você dimensiona um foguete? Você vê o mercado de satélite e você vê como eles vão crescendo. Então, o satélite hoje pesa, vamos dizer assim, o satélite de comunicação vai pesar suas 5, 6 toneladas aproximadamente, se não mais, ou se não um pouco menos. Então, você tem que ter foguetes disponíveis para lançar essas cargas. Por outro lado, quanto mais o foguete aumenta a potência, mais foguetes são comercialmente disponíveis, os produtores de satélite falam, opa, posso aumentar o tamanho, posso, entende? Uma coisa acaba alimentando a outra. Isso aí. Beleza, para finalizar a pergunta do Marcelo, se eu não me engano, acho que você já respondeu, se respondeu, não precisa responder, ele diz o seguinte, quero saber do homem do espaço qual foi a maior conquista da aeronáutica na década de 70 para ele, né, na sua opinião, qual a maior conquista que você acha? Isso aí, Rodrigo, já falei, para mim, assim, especialmente, a Salyut 6, certo? Por quê? Por conta ela iniciou a permanência dos seres humanos, se não direto, todo dia no espaço, mas ela demonstrou que era possível você reabastecer uma estação espacial repetidas vezes, né? Hoje em dia, a gente tem a Estação Espacial Internacional, cujos módulos russos são derivados, são sobrinhos netos da Salyut, certo? Vocês podem ter a sua opinião, nós passamos aqui, né, todos esses anos 70, vocês podem analisar de outra maneira, não, eu achei a Pioneer, eu achei a não sei o quê, né? Para mim, eu acho que foi essa daí. Então, é isso aí. Show de bola, João. Então é isso aí, pessoal. Com isso a gente vai finalizar nosso Hangout. Eu quero agradecer primeiramente ao Richard, do Astronews, né, que esteve aqui participando com a gente, nos apoiando,
também ao Júnior, do canal Homem do Espaço, e a todos vocês do chat. Eu vou estar passando agora a palavra para o Júnior, para ele poder estar fazendo suas considerações finais e também falando um pouquinho do canal dele. Júnior, a palavra é sua, cara. Show. Valeu, Rodrigo, obrigado. Richard, obrigado aí pela companhia aí, a gente aí. Obrigado pelo pessoal que acompanhou. Dá um likezinho aí, gente. Quem não está inscrito ainda, se inscreve lá no Nome do Espaço. Nós somos canais aí parceiros, Space Today, Astronews, Verdade Limitada. Pô, vamos aí dar like aí, se inscrever. Show de bola? E todo dia, praticamente, nas minhas férias, eu estou fazendo uma live, tá? Amanhã, todo mundo, nós vamos estar ligado no Hangout que a gente vai fazer sobre Alcântara, no Space Today de noite, tá? Fica de olho no Space Today, no Face aí, que a gente vai passar informação, show? Que a gente vai fazer um Hangout sobre o acordo aí, que está sendo agora discutido, o acordo entre Brasil e Estados Unidos sobre a utilização de Alcântara. Então, pessoal, obrigado aí pela paciência de vocês, espero que vocês tenham entendido mais ou menos. Eu fiz uma visão geral, né, dos anos 70, e quem não conhece, chega lá no Homem do Espaço, se inscreve lá, que tem muita coisa legal. Show de bola? E, Rodrigo, Ricardo, obrigado aí pela presença aí, cara. Valeu mesmo, tá? Valeu mesmo, obrigado. Obrigado, Júnior. E agora eu passo a palavra com o Richard, do Astronews. Considerações finais, também falar um pouquinho do seu canal, Richard. Então, pessoal, novamente, muito obrigado por acompanhar aí. Espero que vocês se inscrevam aí nos 3 canais e já deixa o like aqui embaixo. E que a gente vai continuar divulgando aí a ciência pela internet. Espero que vocês nos acompanhem. E que para vocês também assistirem às lives do Olho de Rapina e principalmente do Júnior aqui do Homem do Espaço. O cara é um professor e tanto, vocês precisam ver as lives deles. Enquanto o meu canal, eu estou divulgando lá mais astronomia, mas também tem alguns outros ramos, como a física, da ciência, que eu também mostro muito lá. Amanhã também tem vídeo às 11h30. Então convido vocês a passarem lá depois e também a assistirem aos próximos hangouts dos nossos parceiros. Valeu, grande Richard. Então, pessoal, como ele falou também, vou aproveitar para divulgar aqui o canal Olho de Rapina também. Bastante hangouts aqui. Hangout passado, inclusive, Terça Assombrada, muito bacana, para quem não viu, assista, né? Teve a participação do Matheus, do canal Assombrado, do Husmer, né? Eu acho que é assim que se fala, espero não ter falado errado. Mas foi muito bacana, pessoal. E também gostaria de aproveitar para poder estar convidando vocês para na sexta-feira, às 9 da manhã, eu vou estar participando lá no canal Alienates, falando sobre a proporção áurea na tipologia extraterrestre. Então, você que igual curte ufologia, fica aí o convite para vocês estarem assistindo e conhecendo um pouco sobre esse assunto. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, galera do chat, Galadrate, o Dino César, né? Ele estaria aqui, mas não pôde participar. Também o Sérgio Sacani não pôde participar com a gente hoje. A Nédia Oliveira, o Drex Gamer, o Ricardo Braga, o Giovanni França, John Smith, o Clésio do Alienates também, o Big Bang Space Group, que é o canal do Marcelão, né, o antigo Ciência Pura, Vanderlei Collum, Ricardo Brunialti e toda a galera aí, muito obrigado pela participação, e semana que vem tem mais Corrida Espacial anos 80. Pessoal, muito obrigado, até uma próxima, tchau!